Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer um exercício bem interessante. Vamos determinar ahm, as forças, as seguranças de uma barragem. Tá? As barragens seriam umas estruturas assim, bem pesadas, praticamente uma pedrona gigante de concreto. Essa pedrona gigante de concreto, ela tem que suportar certas forças e certos fatores de segurança. Se aguenta, aí beleza. Aí eu posso reduzir as dimensões. Aí aguentou, vou reduzir as dimensões mais ainda. Aguentou, reduzo as dimensões mais ainda. Não aguentou, eu achei a configuração ótima. Então, estas barragens, né, toda essa forma é uma tentativa-erro, tentativa-erro. Né? Foi feita uma tentativa-erro aqui, né, com uma barragem dessa forma. Foi feita outra tentativa-erro, outra tentativa-erro. Tem milhares de formas de barragens. Temos uma quantidade de barragens absurda para poder mexer. Então, aqui, o que temos que ver seriam todas as forças envolvidas na barragem. A primeira força envolvida seria a força da água. Essa força é chamada de empuxo vertical. Essa é uma força, né, devem ter visto em hidráulica, que ela vai crescendo em função da profundidade. Enquanto mais profundo é, ela vai crescendo mais, até que chega ao máximo aqui. Tá? Essa seria a nossa primeira força do empuxo vertical. Aqui vamos ter, tem barragens que no outro sentido também tem um pouco de água. Aqui eu exagerei um pouco, tá? Geralmente essa água é pequena, mas aqui também vai existir uma força nesse sentido. Então temos um empuxo vertical aqui e um empuxo vertical nesse outro sentido. Próxima força envolvida, uma das mais importantes, seria o peso próprio. Esse peso próprio é o que vai evitar que a barragem deslize, vai evitar que a barragem tombe, vai evitar absolutamente tudo da barragem. É uma barragem de gravidade, tá? Então é como se fosse só uma pedrona. E essa pedrona, estamos vendo todas as forças envolvidas nela para ver o que vai acontecer com minha pedrona. Se a força da água vai levar embora minha pedrona, vai fazer girar minha pedrona ou vai fazer flutuar minha pedrona. Tá? Difícil que flutue. Bom, aqui temos uma força bem interessante, a força da supressão. Seria quando colocamos qualquer um elemento dentro da água, ela tende a flutuar. Todo o peso que está molhado tende a flutuar. Tá? Então aqui vamos ter uma força de supressão que vai iniciar nesse nível de água. Na verdade, bom, vou mexer aqui. A força de supressão vai ser esta força de aqui. Toda a parte que estaria submersa. Então o nível de água aqui é um nível superior, aqui temos um nível inferior, então o que estaria molhado seria tudo isso. O que seria afetado por essa força, aqui vou reproduzir a força de supressão. Essas forças de supressão vão tentar tombar a minha barragem.
recolocar aqui a barragem. Então eu vou ter uma força de supressão aqui do tamanho de essa altura de água. A força de supressão aqui vai ser essa. E essa força de supressão é chamada de empuxo vertical ou também subpressão. Se eu errei no português, desculpem. Tá? Então aí teríamos uma outra força que estaria afetando a minha barragem. A última força envolvida seria o atrito. Esse atrito está diretamente vinculado ao peso próprio e ao tipo de material que estamos usando na base. Então, se tem um peso muito pesado, vai ter bastante atrito. Se eu colocar, por exemplo, aqui barragem de concreto e aqui solo de rocha, o atrito é muito, mas muito bom. Agora, se eu colocar, não sei, uma barragem de terra e solo de terra, o atrito reduz. Então, essas seriam todas as forças que temos que ver para fazer nossa análise. Agora, qual que seriam as análises? Bom, o primeiro que temos que ver tem o fator de segurança, a flutuação. Esse fator de segurança, a flutuação, temos aqui um valor de 1,3, que seria o normal, excepcional 1,1, limite 1,1, na construção 1,2. Significa que as forças que tentam fazer flutuar, vamos aí para a imagem, esta força vermelha que está tentando fazer flutuar, tá? Eu vou dividir entre a força do peso próprio, que está tentando não fazer flutuar. E aí tem que ser o peso próprio maior por 30%, para que não flutue, porque se flutua, quebra a minha barragem. Então, a falha por flutuação, teríamos que ver só estas duas forças. O empuxo vertical e o peso próprio. Essas duas forças vamos comparar e a do peso próprio tem que ser 30% maior para que dê tudo certo. Então, essa seria uma. Uma outra. Qual que seria uma outra? FST. FST seria fator de segurança a tombamento. Esse fator de segurança a tombamento, ele tem que ter um valor de 1,5. O que é essa força ao tombamento? Bom, aqui principalmente, quase tomba, tem aqui a força da água. Tá? Então aqui a força da água vai empurrar minha barragem. Aqui o empuxo vertical também vai empurrar minha barragem. Aqui eu vou assumir, e essas duas forças que seriam as mais fortes, elas vão querer fazer tombar, fazer o tombamento assim da minha barragem. Vão querer tombar. O que está evitando? O peso próprio e esta pequena forcinha aqui também está evitando. É pequenininha, mas tamanho não é documento. Então, estas duas forças, a força de supressão vai empurrar, a força da vertical também vai empurrar, né? E se ambas forem maior que o peso próprio, né? Sim, isso vai acontecer. Se ambas forem maior que o peso próprio,
a minha barragem vai tombar. Então, aqui o que estamos vendo, né, seria que essa relação tem que ser maior que 1,5. Agora temos o fator de segurança, o deslizamento. Esse fator de segurança ao deslizamento. Esse fator de segurança ao deslizamento, ele tem dois valores. Se notam aqui, eu tenho um valor de 3, né, que seria para a parte da coesão. Coesão é a força de atrito que tem as mesmas que vai ter meu sistema, não? E o fator de segurança de 1,5 coesão, o outro seria eu esqueci qual que era esse outro. Uma equação outra coesão é o que tem as areias. Não tem as areias coesão. E outro seria o ângulo de atrito. Tá? Então, uma é coesão e outro é o ângulo de atrito. Então, a coesão, que seria coesão? Se temos areia, por exemplo, e você junta areia e solta areia, a areia não tem coesão. Agora, se tem argila, né? Então, se temos argila, então a argila seria um material que temos que tem muita coesão. Molhamos e vira um tijolo. Praticamente os tijolos são feitos de argila, tá? Então, o tijolo que é feito de argila tem muita coesão. O outro que não é feito de argila, a areia, ela tem pouca coesão. Então, numa barragem, aqui o que temos que ver seria essa coesão. Bom, deixa eu reformar aqui, pegar de novo a barragem. Então, o fator de segurança ao deslizamento, vamos ter esta força de empuxo vertical empurrando por aqui, e a força que vai estar resistindo vai ser a força de atrito aí embaixo. Então temos que ver qual que seria a coesão entre o material concreto e rocha. Material entre terra 1, terra 2. Então temos que ver essa coesão que teríamos aqui, que seria uma propriedade dos solos. E o ângulo de atrito também seria quanto ele quebra ao cisalhamento. Tá? É uma outra propriedade dos solos que se veria qual que é o cisalhamento quando que ele quebra. Ou seja, esta força vai tentar fazer deslizar. E aqui está suportando o atrito. Então aí eu tenho tanto coesão quanto o meu ângulo de atrito, e vai chegar em um ponto em que isto desliza e aí quebra. Bom, desliza e estraga. Bom, o que seria esse ângulo de atrito? A ver, deste cisalhamento. Tem uma imagem, tem uns ensaios que são feitos com os diversos tipos de materiais, né? Este seria o ensaio mais clássico, talvez tenham visto no laboratório. Então, se temos aqui uma placa e outra placa, chama teste de ensaio de cisalhamento direto.
Se você empurra uma placa para a direita e a outra placa fica aí, numa certa força, a placa começa a mexer e ela quebra. Para medir ela, é feito este teste aqui. Não sei, vou procurar uma foto melhor aqui. Coloca-se um pedaço de terra. Esse pedaço de terra, se coloca uma carga. E aí, eu vou aplicar uma outra carga lateral. E quando quebrar esta parte de solo, quebrou pro cisalhamento. Ou seja, vamos rearmar aqui a barragem. Está uma força aqui, e aqui eu tenho uma outra força de cisalhamento, né? E aí, isso vai ser medido. Então, é medida essa força de cisalhamento. Bom, uma vez que quebra, eu refaço o teste, só que aplicando uma força maior aqui. A força N, eu vou colocar uma força maior ainda, e aí eu vou fazer esse teste de cisalhamento também, já com uma pressão maior. Isso porque isto tem uma certa profundidade. Isso é usado em barragens, em muros de contenção. Enquanto mais profundo, maior é esse atrito. E aí já vem isso do ângulo de atrito interno. Com esse ângulo, quanto que quebram as moléculas, quanto que quebra a molécula uma com outra e aí falha. E a outra seria coesão, uma propriedade inata do próprio solo. Se eu compactar areia, ela não tem coesão, mas como é areia compactada, ela suporta uma força horizontal, suporta essa força de cisalhamento. Aqui, se eu compacto argila, né? A argila, ela já tem coesão e também vai ter uma resistência ao cisalhamento. Então aí teria duas. É por isso que aqui temos duas. Um fator de segurança da coesão e um fator de segurança do ângulo de atrito. Um tem que ser 3, o outro tem que ser 2. Bom, agora que já sabemos que temos que fazer, é só fazer. Vamos pela mais fácil. Fator de segurança flutuação. Temos que atingir um valor de 1.3. Verificação da flutuação. A flutuação é verificada através da relação entre o somatório de força vertical atuando na barragem. Normalmente essas forças são gravitacionais, contra a soma das forças da subpressão existente ao longo da largura da base. Abaixo é apresentada uma figurinha esquemática, isso eu tirei, né? Mas seria assim. A somatória da força vertical entre a somatória das forças da subpressão, e aí vai dar o valor. Então, primeiro que tenho que achar seria o valor do peso próprio. Bom, para o valor do peso próprio, eu vou usar uma destas similares. Eu vou desenhar aqui uma barragem um pouco similar. Deixa eu acertar aqui. É mais ou menos uma vista aqui da barragem por cima. Tá? É uma seção transversal. Tá? Eu tirei aí uma aproximação, mais ou menos. E aqui vamos determinar as forças do peso próprio. Quando vem a água aqui, se calcula a faixa de 1 metro. Se 1 metro suporta, 1 metro suporta, 1 metro suporta. Por mais que esteja assim um pouco torto, todos os cálculos vão dar certo para esse metro. Então, a primeira força que vamos calcular vai ser o peso próprio. Peso
próprio. Aqui, para calcular o peso próprio, como vamos calcular de 1 metro, né? Só 1 metro de largura, 1 metro de largura, precisamos a área praticamente. A fórmula seria o peso específico do concreto com que vai ser construído vezes o volume. Como nesse volume eu tenho 1 metro de largura, eu vou achar a área. Simplesmente preciso achar a área. Mas não é tão simples assim. Quando eu tiver que fazer um outro cálculo, eu preciso do centro de gravidade dessas. Bom, então aqui eu vou dividir a minha peça em 3. Divido aqui 1, 2. Eu vou criar um eixo, tá? Aqui vai ser meu eixo. Meu eixo de coordenadas 0, 0. Tá? Eu vou usar um eixo de coordenadas 0, 0. E aqui eu vou ter o trecho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aqui, bom, eu vou precisar de colocar aí o tamanho. O tamanho. Eu vou usar uma outra cor aqui, vermelha, azul. Eu não gosto de usar esse azul, vou usar um vermelho aqui. Vamos assumir isto que seja 4 metros, 2 metros, 4 metros. Agora de aqui em cima. Vamos assumir que esta parte tenha uns 8 metros. E esta parte de em cima aqui tem uns 2 metros. Então é um chute inicial. Tá? Usando a experiência, procurando outras barragens similares. Aí definimos um certo tamanho e vamos fazer todas as verificações deste peso próprio. O peso próprio, vamos ter 3 valores. Um peso próprio aqui, o 2, ele vai agir justo na metade da barragem, no centro de gravidade. Do 1, ele vai agir a 2/3 da base do triângulo. Porque se achamos o centro de gravidade de um triângulo, ou seja, esse triângulo, colocamos aqui uma agulha, ela vai equilibrar. Ou seja, o triângulo da esquerda vai ser igual que o trapeço da direita. E isso acontece quando fica a 1/3 da base e 2/3 do topo. Então aqui também vai ficar a 1/3 da base e 2/3 do topo. Então aqui isso é 2/3 e esse outro vai ser 1/3. Então temos que determinar todos esses valores. Bom, eu vou usar agora o Excel, né, para poder fazer essas. Então, aqui vamos ter a peça 1, que seria o triângulo. A área do triângulo, a área, seria mais 4 vezes 8, dividido entre 2. Base por altura entre 2. Já teria os metros quadrados. Então, a área de 1 seria
16 metros quadrados, ou seja, 16 metros cúbicos. E aí, o centro de gravidade, né? O centro de gravidade, eu vou procurar esta distância de aqui. A distância até meu eixo verde, ou seja, a que distância está agindo. Esses 2/3 seria 2/3 de 4. Então seria um centro de gravidade, mas seria, na verdade, seria um lugar onde a força tem seu centro de gravidade usando o eixo XY assumido. Então, eu usei esse eixo porque com esse eixo eu vou verificar o tombamento. Então, mais 2/3 de 4. Então, isto seria metros, né? Sentido X. Bom, aqui vamos ordenar. Aqui, acho que este entra por aqui. Bom, já sabemos que está no sentido X. Bom, então aqui já tenho a minha força. Então, a força vai estar aqui. Vai ser uma força de 16. E ela está agindo a 2,6 metros deste eixo. Então, como eu tinha falado, eu vou precisar dessa distância para ver se tomba ou não tomba. Agora vou na 2. 2. O 2. Eu já vou copiar aqui. 2. A área seria quanto? A área é 10 vezes 2. Aqui tenho 2. E aqui em cima tenho 8 mais 2, 10. Então, 2 vezes 10 já seria essa minha área. Então, aqui, vamos, 2 vezes 10, mais 10 vezes 2. Eu tenho 20 metros quadrados nessa peça 2. Agora, qual que seria o centro de gravidade? Bom, o lugar onde o centro de gravidade, blá, 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 seria mais 4 mais 2 entre 2. 5. Mostra o gráfico, professor. 4 mais 1, porque o 2 dividido entre 2, o centro de gravidade da peça está na metade. Então, 4 mais 1, 5. Então, já tenho 5, aí seria onde está o centro de gravidade. Então, já tenho esse valor de 5. Não é tão complicado, se notam. Agora, vou achar do 3. Então, o 3, qual que é a área? A área é a mesma área desse 6. O 3 é a mesma área que o 1. Agora o centro de gravidade é 4, mais 4, mais 2, mais 4 entre 3. 4 mais 2, mais 4 dividido entre 3. 4 mais 2, mais 1/3 de 4. 4 dividido entre 3. No 1 era 2/3 de 4. E aqui, neste outro, vai ser
1/3 de 4, mas olhando desde o ponto de vista do x, vamos ter 4 mais 2, 6, mais 4 dividido entre 3. Aqui eu verifico 2/3. Bom, aqui eu vou ter então aí o fator de segurança da flutuação. Aí já vou fazer o cálculo. Quase. Somatória das forças verticais. A força vertical seria o peso específico do concreto, que concreto armado é 2.500 a 2.400 kg-força por metro cúbico. Mas como eu vou fazer de um concreto ciclópico, eu vou colocar um 2.350 kg-força por metro cúbico, peso específico do concreto, vezes o volume de concreto. 16 mais 20 mais 16. Vezes 1, né? Porque estou fazendo só a faixa de 1 metro, para facilitar. Então, este valor vai estar, tenho que ver bem unidade, quilograma-força por metro cúbico. Então, é a primeira, 2.350 kg-força metro cúbico, vezes metro cúbico, eu vou ter quilograma-força. Então, eu tenho 122 toneladas que vão tentar evitar que flutue. Tá? Bom, essa seria uma. Já tenho então as cargas. E agora eu vou calcular a altura. Eu tenho que calcular a altura da água. Eu gostei desta louça. Bom, eu vou redesenhar de novo aqui a barragem. Aqui era 2. E neste caso, eu tenho que colocar a água. A minha barragem é de 10 metros. Só que aqui eu vou ter uma quantidade de água e aqui outra quantidade de água. Agora seria o cálculo do empuxo horizontal. Então eu tenho esse empuxo horizontal, eu tenho que ver só as forças da água. A força da água, a fórmula é peso específico da água, quilograma-força metro cúbico, vezes a profundidade. Profundidade. Então, esta seria a profundidade. E esse peso específico da água vai dar essa carga aqui. Só essa carga de aqui, né? Que vamos, esse valor de aqui seria esse valor de aqui. Essa profundidade máxima. Cada profundidade vai ter que ser calculada. Não, porque aqui eu sei que tem 0. Então, para calcular o empuxo horizontal, uma vez que eu tenho a base do triângulo, isto seria H, isto é peso específico vezes H, eu posso calcular a força total. Como eu vou calcular? Então, aqui a força, né? Esta seria a pressão, né? Pressão. Aqui seria a força. Eu vou calcular como a área do triângulo. Ou seja, peso específico vezes a altura, que seria a base. Multiplico de novo pela altura e divido entre 2.
esse F agora eu estou somando absolutamente de 0 até esse valor, e aí eu tenho minha força hidráulica. Bom, peso específico da água vezes profundidade ao quadrado entre 2. Essa seria a minha força. E onde que seria o centro? O centro onde é aplicado. Agora continuo com o meu eixo aqui. Y. Aqui vai ser X. Onde que vai aplicar a força? Adivinem. Aqui. E esse aqui é a 1/3 da base, 2/3 do topo, porque é um triângulo. E se eu colocar aqui uma agulha, esse triângulo daqui vai ser igual que esse trapézio do outro lado. Então, para calcular essa força hidrostática, é peso específico da água vezes altura entre 2/2. E aqui também eu vou calcular. Então, aqui, estas seriam as águas a montante. É de onde vem a água. E esta daqui é água a jusante. Bom, vamos para o Excel, tá? Agora aqui, você vem aqui por enquanto. Então aqui seria o cálculo do peso próprio. E agora vemos as forças de... a força de supressão. Mas aí tem uma coisinha. Essa seria a pressão aqui e essas seriam as forças de empuxo horizontal, não é a força de subpressão. Tá? Aí já tem erro do professor, né? Então temos que fazer as forças de supressão que eu coloquei em vermelho. Tá? Essas outras serão a força de empuxo lateral. Então força de supressão. Desculpem aí, né? Mas tudo certo. Vou desenhar aqui a mesma estrutura. Aqui, esta altura era... eu não falei quanto que era essa altura. Mas eu vou definir aqui. Se é 10, aqui que seja 9 metros a altura. E aqui 1 metro de água. Tá? É muito 1 metro de água, mas vamos colocar isso. O que seria a força da supressão? Essa força. Onde esta força daqui vai ser peso específico da água vezes 9 metros. E a força aqui vai ser peso específico da água vezes 1 metro. Então tenho essa pressão aqui, né, que seria a supressão de 1 metro de água. Aqui eu vou ter a pressão de 9 metros de água. E aí, para poder determinar essa área, simplesmente preciso de esse tamanho.
aqui deu um problema. Eu preciso de um pouco de geometria. Tá? Eu vou ter que desenhar agora no AutoCAD. Bom, fazer o quê? Para isso que somos engenheiros. Acho que vai ficar mais bonitinho também no AutoCAD. Então, essa força de supressão seria... Bom, vamos desenhar aqui 0,0, F8, vamos para a direita, era 4, DI2, DI4, um extend, aqui, vamos para cima, aqui era 10, agora vou para cima 10, pronto, vou copiar, está aí 10, aqui eu vou fazer uma linha para 2 para baixo e aqui uma linha daqui para cá, aqui eu vou fazer um espelho, para baixo, a 2 e para a direita 3. Bom, esta seria a barragem. Agora vamos colocar a linha da água. Esta linha está aqui, essa altura está a linha da água, a 9 metros. E a outra está a uma altura para cima de 1 metro. Tudo isto para quê? Eu preciso deste comprimento para poder determinar a área deste trapézio. Eu tenho esse valor de pressão, eu tenho esse outro valor de pressão, tenho base maior mais base menor, falta por altura entre 2, para poder fazer esse cálculo. Então, para poder calcular isso, dimension, linear, de aqui até aqui. Tadã! Muito melhor que usar a geometria. Então, isto vamos colocar de vermelho. Tá? Aqui vamos tirar. Em alguns casos, esta linha de aqui pode ser assim. Tá? Se aqui eu tiver, por exemplo, uma base desta forma aqui assim, né? Um pouco mais para lá, e esta parte não tem, mas é afetada assim. Ou seja, é como um navio. Você coloca um navio e aí tem um certo volume de ar. E esse volume de ar cria uma subpressão também, que faz flutuar o navio. Então, se eu coloco uma barragem com uma perna assim grandona, eu estou criando aqui uma baita subpressão. Então, essas pernas grandonas não seriam muito recomendadas. Uma perninha pequena, talvez. Tá? Então, o mesmo do outro lado. Bom, já que temos aqui a base e a altura, os valores, 5,38, vou calcular a força da supressão. Supressão. Vai ser a área... bom, agora temos que fazer outra coisa mais. A força de supressão... Isto é 5,38, mas é um trapézio. Para saber onde que ela age, temos que dividir em 2. A 1
ela vai atuar, vai ser um retângulo, e esse retângulo vai atuar na metade do retângulo. E a 2 vai ser um triângulo, e esse triângulo vai atuar a 1/3, tá? Da base. A 1/3 da base do triângulo. Tá? Esse terço da base do triângulo, sempre lembrando que aqui está meu Y e aqui está meu X. Então, preciso achar de 1 e preciso achar de 2. Olha, 2 é 9 menos 1. E 1 é justo 1 também. Então, a supressão 1. Vamos determinar a área. Agora é área de água. Mais 538 vezes 1. Metros quadrados. Porque justo isto deu 1 metro. Como eu coloquei 1 metro de água, aqui tem 1 metro. Então, esse seria o valor da supressão. Tá? Hoje não é meu dia, não. Teríamos uma outra parte afundada também, né? Que seria este de aí 3. Então temos um retângulo, temos um triângulo e aqui temos um outro triângulo. Então temos 3 peças. Desculpem a atrapalhada. Mas a subpressão teríamos 3 valores: retângulo e 2 triângulos. Bom que me dei conta a tempo. Então, a área seria 538 vezes 1 metros quadrados. E agora o lugar onde blá 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 blá. Bom, eu vou medir. Qual que será esse valor? É um retângulo de 538 vezes 1. Então vai ser a metade de 538. Então mais 538 dividido entre 2. 269. Agora vamos ver o 2, o triângulo 2. Bom, qual que seria a área? A área vai ser mais 538 vezes 9 menos 1, a altura de água, dividido entre 2. 538 seria a base, mais 9 menos 1 seria a altura do triângulo, dividido entre 2. Metros quadrados. E onde que seria o ponto? O ponto também não está... Não achei direitinho o ponto. Este seria meu eixo verde. Aqui tem meu eixo verde. Então, se eu traço uma linha de aqui até aqui, este seria o retângulo. Acho que vou desenhar melhor aqui o retângulo. Copiar. É bom de ter um apoio, né? Então, esse retângulo, a metade vai ser justo aqui. E se eu vejo o comprimento disso, aqui eu coloquei dividido entre 2, mas deveria ser aqui.
ou seja, a distância, essa distância em função de este ponto de aqui. Tá? Então, o primeiro é 5,31. Não. 3,31. 3,31. A área 5,38 e outro 3,31. Área 5,38, distância 3,31. Bom, aqui eu vou ter um triângulo. Tá? Aqui está meu triângulo. Agora eu preciso a 1/3, esse tamanho 1/3. Aqui o negócio não divide entre 3. Bom, dimension, linha, clico aqui. Esse dá 5,38. Pego a calculadora. 5,38 divido entre 3, 1,79. Então, a distância daqui para lá é 1,79. Linha daqui para aqui, 1,79. Então, este de aqui seria a distância do triângulo, a 1/3. Então, para determinar qual que seria a distância desde o x, y, 4,21. Tá? Dá para fazer matematicamente, mas vamos deixar assim. 4,21. Então, aqui, 4,21. Acho que é melhor usar o AutoCAD. Aqui, os outros não estão muito certo. Vou usar agora o AutoCAD. A área do último pedaço seria este triângulo de aqui, seria o último pedaço. Qual que é o tamanho? 4 aqui e aqui acima é 8. Então a área, esse eu sei, mais 4 vezes 8 divido entre 2. Base 4, altura 8, divido entre 2, a área. Agora, para determinar o centro de gravidade, aqui esta base é 4. Então, 4 divido entre 3, 1,33. Vou criar uma linha de aqui, indo para cá, 1,33. E a distância desse 1,33 até aqui daria 7,33. Bom, acho que daria para usar AutoCAD. Área. Coloco aqui área. 535. Aqui determino a outra área do triângulo 2. E aqui determino a área do terceiro triângulo. Aqui eu vou medir da base, acho 1/3 e eu tenho o valor. Deste outro triângulo também acho da base, acho 1/3 e aí já tenho esse outro valor. E do retângulo tenho a metade. E usando o dedinho, aí eu localizo todas as forças de subpressão. Ufa, agora sim, vamos ver a outra fórmula. A outra fórmula seria peso específico. Peso específico vezes a área. Então, mais 1000, que seria o peso específico da área. E que vou multiplicar a área 1 mais área 2 mais área 3. E eu vou multiplicar por 1 para que me dê em quilograma-força.
E pronto, aí temos as forças de subpressão. E o resultado vai dar 2,8, bem maior que 1,3 solicitado. É porque aqui é bem tranquilo, né? É uma barragem de concreto, uma barragem imensa de concreto, e aí é um pouco de água, né? É água e concreto. O peso específico do concreto é 2.300, da água é 1.000. Então, neste quesito de flutuação, não vai ter muito problema. Aqui, o fator de segurança de flutuação, que deveria ser 1,3, está certo. O negócio foi tá certo, não tem nenhum problema. A peça não vai flutuar. Também concreto na água não flutua. Tá? Desculpem aí algumas das atrapalhadas do vídeo, mas há tempo que eu não fazia este exercício. Tá? Então já temos aí a primeira parte, que seria a nossa verificação de flutuação. Tá? Tomara que tenham gostado.